E hoje eu quero tocar em mais um ponto do que é esta mensagem. Nós estamos na série O Caminho. Temos aprendido aqui sobre o caminho de buscar a Deus. Lembramos do rei Uzias, né? Enquanto ele buscou a Deus, Deus o fez ter êxito. Falamos sobre o caminho da humildade. Falamos sobre o caminho da obediência a Deus. Caminho da consagração, caminho da sabedoria. Domingo passado falamos sobre o caminho do zelo. Nós vimos aqui com o exemplo de Maria, aquela jovem aparentemente tão vulnerável, carregando dentro de si o Salvador do mundo, o zelo. E agora há pouco eu encontrei até uma irmã preciosa aqui entre nós, que enfrentou um momento difícil, a perda da sua mãe, há alguns dias, e agora eu a encontrei, e ela falou exatamente isso: pastor, é lógico que é toda uma adaptação, mas dou graças a Deus pela igreja, porque o zelo sobre a minha vida foi manifestado, a célula. E eu, quando ela disse aquilo, no meu coração, eu pensei, falei, puxa, é isso que a gente deseja viver. Este zelo, o zelo que temos uns pelos outros, amém, amados? Esse zelo mesmo, proteger a vida um do outro, servir, abençoar. E hoje, eu quero tocar numa coisa tão poderosa para a nossa vida, que tem a ver com essa questão do caminho. O caminho, por que o caminho? É a nossa trajetória, é por onde passamos, é a construção da nossa vida. E nós precisamos, neste caminho, compreender a graça de Deus. Hoje, neste domingo, eu quero falar sobre a graça, o caminho da graça. Eu acredito que nem todos ainda compreendem bem o que é esta graça, que a palavra tanto revela. Alguns fazem dela um fator para viverem de qualquer jeito, dizendo, já que a graça de Deus me favoreceu, então eu vou viver de qualquer maneira. Não é assim. Mas a graça é uma coisa que nós precisamos compreender. Vamos orar ao Senhor? Pedir sabedoria a Ele? Vamos orar. Senhor, obrigado por esta manhã de domingo, em que nós já podemos começar aqui, louvando o Senhor, exaltando a obra de Jesus. Obrigado, Senhor, por esta graça que nos alcançou, e pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza na compreensão da maravilha, da maravilhosa graça do Pai sobre nossa vida, a fim de que possamos viver em tudo aquilo que o Evangelho nos propõe, como um caminho. Em nome de Jesus, toda ansiedade, toda preocupação ou distração sejam mantidas longe de nós, e que nós possamos manter os olhos em Jesus e aprender e crescer nesta manhã, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém, amados? Bom, então o que é que a palavra de Deus fala sobre a graça? O caminho da graça. Então nós vamos ver que quando Paulo escreve para Tito, ele fala, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Portanto, a graça, ela é o favor de Deus que nos capacita. E aqui Paulo, ele escrevendo a Tito, ele mostra que a graça de Deus se manifestou salvadora. Ela produz salvação. Eu quero voltar aqui na primeira tela, só para ficar bem claro o conceito do que é graça. Volta aqui para mim, o passador aqui não está voltando. Então volta para mim aí, Edson, por gentileza, meu querido. Isso. O caminho da graça. O que é graça? Você pode ler comigo? O que é graça? Favor de Deus que nos capacita. Então, a graça, ela é um favor. O que é a misericórdia? A misericórdia, ela é a junção de duas palavras, né? Miseris cordes. É Deus olhando com o coração, cordes, né? De coração.
É Deus olhando para a miséria do ser humano com o coração, com amor. Então nós nos tornamos seres, em função do pecado que se abateu sobre nós, nos tornamos miseráveis. Nos tornamos seres inundados pelo esvaziamento de qualquer presença de Deus. Perdemos a glória de Deus, diz Romanos 3:23. Nos tornamos apenas almas viventes, pessoas comprometidas com o seu próprio ego. Apenas isso, incapazes de agradar a Deus. Esta é a condição do ser humano sem Deus, sem ser regenerado. Então, Deus olha para esta condição nossa, e por causa do pecado que merecíamos era a condenação eterna, mas Deus olha com o coração para a nossa miséria, e Ele então manifesta misericórdia. Ele não nos dá o que a gente merecia. Deus teve misericórdia. Ele não nos deu o que merecíamos. Agora, a graça é Deus dando o que a gente não merece. Misericórdia, Deus não dá o que a gente merece. E graça é Deus nos dando o que nós, na verdade, não merecíamos. Nós não merecíamos por nossos próprios méritos a salvação. Nós não merecíamos carregar em nós a presença de Deus. Nós não merecíamos, mas Ele nos deu. Isso se chama graça. É o favor de Deus que nos capacita. O que é graça? Favor de Deus que nos capacita. Paulo, inclusive, quando escreve suas cartas, é muito comum ele desejar graça e paz. Aos santos, graça e paz. Paulo entendeu como a graça é necessária na nossa vida. E como eu já disse aqui, quando escreve a Tito, ele fala que a graça de Deus se manifestou então salvadora. É ela que nos capacita a resistir à impiedade. Quando alguém olha e diz: mas é difícil viver uma vida para Deus. Como é que eu vou conseguir viver essa vida? Uma vida de agradar a Deus no meio de tanta tentação, no meio de tanta opressão, no meio de tanta irritação. Como, Senhor, eu conseguiria viver uma vida que agrade a Ti? É a graça. É a graça que nos capacita. Não é a nossa própria força. É a graça. O que é que nos capacita? É a graça. É a graça que nos ensina. Nós precisamos tomar posse dessa graça. Ontem eu estava lá, está rolando o Acamp do MAG. Nossa juventude está reunida agora lá em Atibaia. Voltarão hoje à noite, virão aqui para o culto à noite. Mas eles estão lá reunidos. Mês passado teve o Acamp do MAG Teens. E agora esse final de semana do MAG, jovens, o pessoal de 18, 19, 20 e tantos anos, estão lá reunidos. Mais de 200 de jovens estão lá reunidos. E olha, ontem eu estava dizendo para eles exatamente isso, sobre o fato da gente desejar viver uma vida íntegra para Deus. As pessoas parecem que vão achando que está fora de moda viver uma vida santa e justa. Eu lembrei a eles que quando Deus procurou na geração de Noé, Ele só encontrou um justo, só encontrou Noé, só. E Ele decide então salvar Noé e a sua família, sua esposa, seus 3 filhos e as esposas, com um casal de animais. Só encontrou um justo. E eu lancei o desafio no coração da nossa juventude ontem. Isso não está fora de moda não, isso é bíblico, isso é poderoso demais. Nós desejarmos viver em integridade para Deus. Isso é maravilhoso, amém, amados? Isso parece que é uma utopia. Isso parece que chega a ser, isso entra num... Muita gente acha que isso é uma coisa irreal. Quando Ele chama Abraão, Ele fala: anda comigo e ser perfeito. Dá a impressão que você desejar andar em perfeição com Deus. Perfeição, lembrando, não é inerrância. A gente falha, mas quando a gente anda em perfeição, a perfeição significa quando eu falho, eu sou rápido em consertar meu erro. Eu não sou negligente. As pessoas confundem os termos, acham que perfeição é ser inerrante. Então, você quer ser perfeitinho? Quer ser perfeitinho? Quer ser bonzão? Quer ser demais? Quer ser o certinho?
Não é isso? Nas salas de aula, a turma não rechaça um pouquinho quem quer andar certo. Parece que quem é aplaudido é quem faz errado. E isso muitas vezes se multiplica para o conceito da sociedade. Que o espertão é quem trapaceia, é quem é malandro, é quem faz o erro e se beneficia e não é punido. Só que estes conceitos, eles não são bíblicos. A palavra de Deus nos chama para uma vida de integridade, para uma vida de santidade, e nós devemos desejar isso com todo o nosso coração, amados. Senão seremos igreja para quê? Para que existe a igreja? Ela está aqui para ser sal da terra e luz do mundo, amém, amados? Então devemos sim desejar viver esta vida, acordar cada dia e dizer: Senhor, como diz Romanos capítulo 12, Senhor, eu quero apresentar os meus membros a Ti como um culto racional ao Senhor. Pai, eu sei que o Senhor tem uma vontade tão poderosa, eu sei que eu estou rodeado de situações que poderiam me levar a pecar e desagradar o Teu coração, mas eu confio na Tua graça, porque a Tua graça diz, a Tua graça me ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, a Tua graça me ensina a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Amém, amados? Então nós precisamos desejar isso com todo o nosso coração. Devemos todos os dias nos apegar a esta graça de Deus, a graça de Deus que é o favor de Deus que nos capacita. Quando Paulo escreve para Timóteo, na sua segunda carta, ele diz que Deus nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e da sua graça. Então Paulo está ensinando, não foi virtude nossa. Deus não olhou para mim, para você e pegou nosso currículo no sistema, no departamento de RH celestial, para olhar e falar assim: deixa eu ver se você é uma pessoa boa, deixa eu ver se você é uma pessoa que de fato eu tenho algum motivo para me alegrar, deixa eu olhar para você. Não, Deus não fez isso conosco. A Bíblia diz e nos revela que a nossa salvação e a nossa vocação, ela só tem um motivo: é a graça de Deus sobre a nossa vida. Foi ela que atraiu cada um de nós à mensagem do Evangelho. Estava lembrando hoje de manhã, meus pais não estão aqui agora, porque eles estão lá, inclusive lá com o Mag, lá em Atibaia. O pastor Samuel esteve à noite, e meus pais estão lá. Eu estava lembrando do meu pai que teve a história de talvez parte dos irmãos aqui, ou talvez a vida dos seus pais. Meu pai veio com 18 anos, lá da região de Franca, interior aqui do estado de São Paulo, para São Paulo. Um jovem com desejo de melhorar a vida, sua própria vida e da sua família. Foi morar na casa de um parente, ali ele foi maltratado, mas ele procurou ali, pelo menos manter o seu caráter. Mas meu pai não conhecia a palavra de Deus. E meu pai então, depois foi conduzindo a sua vida com muita dificuldade. E longe do Senhor, ele foi construindo, levando uma vida comum. Deus o livrou de um acidente, de um caminhão, né? Ele capotou com este caminhão, mas o Senhor o preservou. Meu pai teve uma doença muito séria, uma osteomielite na sua perna direita. E aos 27 anos, quando meu pai conheceu Jesus, naquele momento, meu pai foi curado. Só que antes de conhecer Jesus, meu pai tinha casado recentemente com a minha mãe. E minha mãe conheceu a palavra de Deus com pouco tempo de casamento. Só que meu pai, olha só, meu pai, por não conhecer a palavra, por mais que ele era um homem que tinha alguns princípios importantes, ele propõe então se separar da minha mãe, porque ele não queria dormir, dividir o seu leito com uma crente. Você consegue imaginar o pastor Diniz falando isso, irmãos? É até difícil de entender. Mas sabe por que é difícil você entender isso?
Porque a graça de Deus na vida do meu pai foi maravilhosa. Quando a graça de Deus vem sobre nós, é algo tão maravilhoso que é até difícil de acreditar que a gente já foi daquele jeito um dia. Eu fico imaginando meu pai, olha, não quero mais você, não vamos mais ficar juntos. Mas por causa da atitude da minha mãe, do comportamento dela, de sabedoria, aquilo atraiu meu pai, ele ficou muito curioso, e aí ele decide ir num culto, num sábado, e ali ele achou que minha mãe tinha contado a vida dele para o pastor Carlos Alberto, e ele fica ali, muito inquieto, ele decide voltar no domingo, mas a graça de Deus alcançou meu pai naquele domingo, e ele então teve a sua vida transformada. E aí, aquele homem que tinha uma vida comum, e até mesmo fechado para a obra do Senhor, querendo até mesmo desistir da pessoa da sua vida. Veja bem, ele tinha casado há 6 meses. Olha como funcionava a cabeça do meu pai. Aquele homem agora é transformado, agora aquele homem quer servir a Jesus, aquele homem agora se dedica, ele começa a servir, inclusive lá na igreja sede onde eu cresci, inclusive, ele era um dos melhores diáconos, ele chegava bem cedo, porque tinha que carregar uns bancos ali. Meu pai agora é um homem transformado, e depois de alguns anos, ele buscando a Deus, ele olha para Guarulhos, Deus coloca no coração dele o desejo de começar este grupo familiar aqui na cidade, este grupo familiar que frutificou de forma tão poderosa. Sabe como se chama isso? Graça de Deus. A graça. É isso que nós precisamos crer. E hoje eu olho para a vida do meu pai, e se você perguntar, você conhece alguém que vive uma vida mais justa? Eu não conheço. O alto nível de integridade que meu pai tem, de integridade, de caráter, de justiça. Eu olho para meu pai tem uma postura muito justa. Mas isso é a graça de Deus, é a graça de Deus. Não seria justo ele deixar de estar casado com a minha mãe, porque minha mãe agora quer servir a Deus. Mas naquela época a graça de Deus não tinha alcançado ele. Mas quando a graça de Deus alcança, a nossa vida é transformada, amados. E nós precisamos crer que é esta graça que vai nos capacitar a viver esta vida, que talvez para a nossa própria mente é tão difícil. Olha o que Paulo diz quando ele escreve aos Coríntios: sou o mais insignificante dos apóstolos. Aliás, nem sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. O que agora sou, porém, deve-se inteiramente à graça que Deus derramou sobre mim. O próprio Paulo, ele está dizendo, eu não tinha nem competência para ser apóstolo, eu persegui a igreja. Se tem alguém que não é merecedor de nada, sou eu mesmo. Por que eu estou dizendo isso, amados? Porque muitos de nós, acredito eu, não sei se muitos, se poucos, mas talvez vários de nós, ainda não entrou nesse nível da graça de Deus. Você até tem um coração aberto para o Evangelho, você até crê em Deus, mas é como se você ainda estivesse carregando um fardo. É como se a vida cristã fosse ainda um peso para você, resistir às tentações ainda fosse um peso para você, mas porque você está tentando fazer na base da sua força, ao invés de abraçar a graça que Deus já derramou sobre a sua vida. Imagine só, estou olhando aqui para a chave do meu carro aqui, imagina que você precisa levar um equipamento, sei lá, que pesa aí 30 quilos, e você vai ter que levar daqui para algum outro lugar, e carregar isso, não tem jeito. Então o que eu faço? Eu falo assim, não querido, está aqui ó, usa o carro, vai lá, está aqui. E aí eu estou entregando esta chave, para você fazer uso de algo que vai tornar aquilo que poderia ser pesado, muito mais leve. Muito mais leve. É isso que Deus fez para nós. Ele derramou sobre nós a graça dele. Mas talvez, se você
olhasse para essa chave e dissesse: não, eu não preciso, eu carrego na mão mesmo, carrego no meu ombro. Alguém pode até dizer: poxa, até parece ser uma atitude virtuosa, mas não é inteligente. Tem muita gente que está dizendo: não, eu vou no meu esforço, vou tentar ser um marido melhor, vou tentar ser um cristão, agora vou tentar, essa semana eu vou ver se eu jejuo, se eu fico melhor. E a pessoa está tentando fazer na força do braço, e muitas coisas ainda não acontecem, porque ela ainda não abraçou a graça de Deus sobre a vida dela. Quando é muito mais fácil você falar: então eu vou lá, vou usar o carro aqui para transportar isso. O fato de você estar com o carro não significa que você não tem responsabilidade, porque, como eu disse no início, tem gente que faz mau uso da graça de Deus. A pessoa diz assim: já que Deus, Ele derramou um favor sobre a minha vida, e Deus é um Deus de graça, então eu vou fazer qualquer coisa, eu vou viver, depois eu peço perdão, Deus é um Deus de graça, depois eu vou resolver. Não, isso daí se chama negligência, isso se chama falta de amor, irresponsabilidade, é outra coisa isso. Mas se você fala: Senhor, eu sei que pela própria força que eu tenho, eu não conseguiria conduzir meu lar com sabedoria, eu não conseguiria evangelizar, pregar, falar do amor de Deus para as pessoas, eu não conseguiria fazer discípulo nenhum de Jesus, mas por causa da sua graça, eu vou fazer isso. Porque a graça é o favor de Deus que nos capacita. A graça, o que é a graça? Favor de Deus que nos capacita. Essa talvez seja a mais importante estratégia de Satanás: enganar os filhos e filhas de Deus a respeito do potencial da graça de Deus sobre suas vidas. Essa talvez seja, repito, a mais importante e estratégica ação de mentira e de engano, porque Satanás sempre tenta atacar na identidade, ele sempre tenta trazer um sentimento de insatisfação. Foi essa atitude que ele teve com Eva. Foi isso que Deus disse. Quer dizer, Adão e Eva tinham, o corpo deles não morriam, eles não tinham mortalidade, eles tinham comunhão com Deus diária, eles tinham acesso. Amados, a Bíblia diz que até a natureza sofreu por causa do pecado. Você imagina como deveria ser aquele jardim? Comunhão com Deus. Eles tinham a ordem de Deus para multiplicarem-se, terem muitos filhos, sem ter o problema de doenças, de enfermidades. Não tinha morte naquela ocasião. Eles tinham tudo que a mente humana, talvez num nível de sanidade, pudesse desejar. Eles tinham, mas Satanás lançou o que no coração dele? Uma insatisfação. Mas é isso. Então, é assim. Ao invés de você olhar para aquilo que Deus já te deu, para a graça que já está sobre a sua vida, para o potencial que está sobre a sua vida, Deus derramou sobre nós a sua presença, a sua misericórdia. Ele nos perdoou, Ele derramou sobre nós a sua palavra, Ele derramou sobre nós o Espírito Santo, Ele derramou sobre nós promessas eternas, Ele nos deu uns aos outros, amados. Ele nos dá todas estas coisas, mas por vezes a nossa mente, quando não entende a graça, ela tende a olhar para aquilo que nos falta, e se tornar ingrato, e se tornar insatisfeito, e começar a olhar para os problemas novamente. E fazendo isso, Satanás consegue atrasar aquilo que Deus tem para realizar na vida dos seus filhos. Há pessoas que levam muitos anos para entender uma coisa extremamente simples: não sou eu, é a graça de Deus sobre a minha vida. É a graça que nos capacita. Do ponto de vista humano, eu nem seria capaz de estar falando aqui para um público, mas por que eu fui dando esse espaço? Eu tenho certeza, foi a graça de Deus sobre a minha vida. Olha o que Paulo diz: deve-se inteiramente a graça que Deus derramou sobre mim, que não foi inútil. Por que ele diz que não foi inútil? Porque existe a possibilidade de Deus, mesmo tendo derramado a graça dele sobre pessoas, as pessoas não usarem a graça de Deus sobre elas.
trabalhei com mais dedicação. Aí sim, olha só, ele não era digno de ser chamado apóstolo, mas por causa da graça de Deus, além dele ter se tornado um apóstolo que tirou a pregação do evangelho, ele expandiu, melhor dizendo, expandiu a pregação do evangelho dos círculos do judaísmo para o mundo gentílico, para aqueles que não eram judeus. Ele levou para grandes distâncias, levou o evangelho para a Europa, na casa de Lídia, a primeira igreja lá na Europa, na Grécia, lá em Filipos. Paulo escreveu mais da metade dos livros do Novo Testamento. Paulo não era nem digno, mas por causa da graça de Deus, ele trabalhou bastante, ele realizou muito. Ele fez até mais do que todos os outros apóstolos. Sabe por quê? Por causa da graça de Deus que está sobre nossas vidas. Há uma graça sobre você, amado. Há uma graça sobre a sua vida. Lembre-se disso, não é a sua e a minha virtude. Esta graça é favor de Deus sobre nós. E ela está disponível na sua potencialidade máxima neste exato momento sobre a sua vida. Levanta suas mãos assim. Fala: Senhor, me ensina a abraçar a tua graça que já está sobre a minha vida. Olha para o seu irmão e fala assim: há uma graça de Deus sobre a sua vida. Experimente isso, viva isso. Diga: não deixe a graça de Deus ser inútil na sua vida. Diga: coloque ela em ação. Desperte esta graça que já foi derramada sobre a sua vida, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, amados, nesta manhã. Aplauda ao Senhor, que é o Deus de toda graça. Portanto, meu filho, fortifique-se na graça. Paulo entendeu tanto isso que ele disse para Timóteo que é nisso que Timóteo tinha que se fortificar. É na graça que é em Cristo. Lucas 2,40 fala sobre Jesus. O menino crescia, se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. O próprio Daniel, ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Daniel foi quem foi, por quê? Por causa da graça de Deus. Ele encontrou favor. Deus colocou pessoas na vida de Daniel que olhavam para Daniel e talvez nem explicasse porquê, mas achava graça. Não é a graça de achar engraçado, mas achava graça de ter simpatia. Eu creio que você vai experimentar essa graça. Deus vai fazer com que as pessoas vejam a graça dele sobre a sua vida. Que foi o que aconteceu com Daniel, abrindo portas. Isso aconteceu com José também, porque todas as pessoas que são tementes a Deus, como diz Tiago, Deus resiste aos que são soberbos. O que derrubou Satanás foi o orgulho, e o que derruba as pessoas é o orgulho, coração endurecido. É a única coisa que pode impedir a operação da graça de Deus sobre a pessoa, só isso, nada mais. Se ela tiver um coração humilde diante do Senhor, como diz Tiago, Deus concede graça aos humildes. Deus começa a abrir porta, irmãos. As pessoas, quando veem a graça de Deus na sua vida, elas falam assim: não é possível, não é possível. Parece que você não faz esforço. Não é que não tem esforço, porque tem esforço, mas na verdade parece que as coisas simplesmente fluem. Por que flui? Por causa da graça de Deus. Como eu disse aqui, Daniel serviu durante 4 impérios. Ele estava ali trabalhando perto dos reis como estadista, por causa da graça. Isso fez com que ele não sofresse perseguição? Não, nós sabemos que ele enfrentou, ele teve ameaças, foi parar na cova dos leões, com mais de 90 anos de idade, foi parar na cova dos leões, foi acusado injustamente, porque quem era contra ele quis criar um edito real, onde ele não podia buscar Deus durante 30 dias, mas ele continuou buscando a Deus, porque Daniel sabia que não era o favor dos reis, era o favor de Deus sobre a vida dele. Quando você fica dependendo do favor dos homens, quando você fica achando que o que acontece a você depende das pessoas, a tendência do seu coração é se frustrar com elas. Ora você vai se alegrar com um, ora você vai se decepcionar com outro, porque as pessoas falham. Mas quando você tem no seu coração a certeza de que não é o favor dos homens, é a graça de Deus sobre a sua vida, as coisas começam a acontecer, irmãos. Quando você menos percebe,
Você vai vendo que para você tem graça viver uma vida justa. Para você é uma delícia buscar o Senhor. Você fala, Senhor, não vejo a hora de acordar esse dia. Você não vai ficar pensando, amanhã é segunda-feira, eu tenho problemas. Não, você vai falar assim, Senhor, que alegria saber que eu vou poder viver segunda-feira. E é mais um dia que eu vou poder agradar o Senhor. Senhor, não vejo a hora de amanhecer segunda-feira, porque independente de eu ter desafios ou não, em cada decisão eu vou ter a chance de agradar o Senhor. É você amar, agradar a Deus, é você ter a alegria de trazer alegria ao coração de Deus, e você sabe que não é a sua própria capacidade, mas é a graça que foi derramada sobre a sua vida. Deus já colocou esta chave na sua mão, Ele diz, use esta graça, você vai precisar dela. Tiago 4,6, mas Ele nos concede graça maior, por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E quando Paulo, ele escreve aos Coríntios, ensinando sobre generosidade, ele fala também sobre graça. Olha o que ele diz, eu não tenho necessidade de escrever-lhes a respeito dessa assistência aos santos, reconheço a sua disposição em ajudar, já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês, dizendo-lhes que desde o ano passado vocês da Acaia estavam prontos a contribuir, a dedicação de vocês motivou muitos. Contudo estou enviando os irmãos para que o orgulho que temos de vocês a esse respeito não seja em vão, mas que vocês estejam preparados como eu disse que estariam, a fim de que se alguns macedônios forem comigo e os encontrarem despreparados, nós, para não mencionar vocês, não fiquemos envergonhados por tanta confiança que tivemos. Assim, achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza. Lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou no seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentado, o que está escrito em amarelo? 1, 2, 3 já? Toda. Mais forte, 1, 2, 3 já? Toda a graça. Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça. Toda a graça. Para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Pela conclusão da palavra de Deus, quando é que uma pessoa não transborda em toda boa obra? É porque alguma coisa ela está se sentindo deficitária. Ela está dizendo, eu não tenho tudo que é necessário, por isso que eu não transbordo nas boas obras. Por isso que a minha vida tem esterilidade espiritual, por isso que eu tenho infruticidade. Não tem fruto, não tem virtude. E quando eu falo fruto, amados, eu falo sobretudo uma vida íntegra com Deus. É disso. Noé, na sua geração, qual foi a virtude que Deus viu na vida dele? Viu justiça. Um homem justo. Um homem cujo falar nem deu tanto resultado, que ninguém ouvia ele. Mas a fala de Noé trouxe condenação para o mundo. Porque ele apontou o caminho certo e o errado. Ele trouxe o juízo de Deus. Então o fruto na vida de cada um vai ser diferente. E tem que começar por onde? Com o coração reto diante do Senhor. Deus tem me levado a falar sobre isso aqui, em alguns outros fóruns, porque eu creio que o Senhor está bradando, irmãos. A Su e eu estávamos conversando e a Su estava dizendo, Nando, nós realmente precisamos ensinar que devemos buscar a Deus enquanto se pode achar. Enquanto se pode achar. Nos dias de Noé, as pessoas viviam sua vida, quando passavam perto lá da arca, zombavam de Noé. 120 anos ele levou para construir aquele barco. Mas o dia que ela foi fechada por Deus pelo lado de fora, não teve mais oportunidade. Deus está dizendo de todas as maneiras, é como se Ele estivesse dizendo, corrijam seus caminhos, corrijam seus caminhos, corrijam seus caminhos. Então, eu vou continuar pregando isso, irmãos. Eu vou pregar isso porque nós não podemos ser pregador daquilo que traz apenas, que alimenta o ego humano, só para ele se sentir mais confortável.
O evangelho, na verdade, ele diz algo, essa frase não é minha, também não lembro de quem é, mas ela diz o seguinte: para quem está enlutado, o evangelho traz conforto. E para quem está confortável, o evangelho traz desconforto. A mensagem do evangelho, ela traz conforto para quem está destruído. É o vinde a mim. Mas para quem está confortável, que bom que eu sou perdoado, lavadinho, santificado. Olha, agora eu fico aqui sentadinho, esperando Jesus voltar. Não tenho nada a fazer. Não tenho boa obra a ser realizada. Com a graça de Deus, não tenho nada. Eu só fico. Aí o evangelho vem, coloca você em desconforto, diz: está errado. Está errado. Você talvez está tendo uma vida espiritualmente estéril, porque você está achando que você está deficitário em algo. Você não tem tudo que é necessário. Ou você não está em todo o tempo se sentindo preparado. Ou porque você sente que está faltando alguma coisa na sua vida. Como eu disse, esta é a mentalidade. Esta é a mentalidade que Satanás tentou lançar no coração, aliás, e conseguiu no coração de Eva. A insatisfação, a sensação de que ainda te falta alguma coisa, de que você não tem tudo ainda, de que para você ter uma vida completa, teu marido vai precisar se converter. Antes do meu pai se converter a Jesus, a minha mãe já tinha entendido que a vida dela já estava completa. A conversão do meu pai foi apenas uma consequência, e foi assim na vida dela, é diferente na vida de outras pessoas. Mas você não tem que olhar e dizer: me falta algo, porque se você diz que te falta algo, seu coração primeiro não está grato. Você olha para Deus e acha que Deus também não está sendo justo. Você olha para Deus e acha que Deus está fazendo mais na vida do outro do que na sua. Você fica se comparando. Então dá a impressão que o evangelho é uma utopia, é um sonho futuro, que essa vida poderosa está em algum lugar no futuro, quando a palavra do Senhor diz que toda a graça de Deus já foi manifestada sobre nós. É hoje. Você já tem uma vida completa. Você já pode ser uma bênção. Você já pode dizer não às impiedades. Você já pode dizer não às paixões mundanas. Você já pode dizer não a Satanás, que tenta te enganar, achando que Deus está te comparando com outro. Na verdade, você é um filho, uma filha muito amada, e a graça do Senhor está sobre a sua vida. Mas você precisa abraçar isso com toda a sua força. Como está escrito: distribuiu, deu aos bens, aos necessitados, sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente. Quem é que supre a semente? O Senhor. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Você pode declarar isso comigo, meu amado? Sobre a vida do seu irmão, diga assim: você será enriquecido, meu amado, de todas as formas. Diga para que você seja generoso. Diga: em qualquer ocasião. Diga aí: a sua generosidade vai resultar em ação de graças a Deus. Você crê nisso? Você crê nisso de verdade? Você crê nisso de verdade, mano? Você quer aplaudir ao Senhor? O serviço ministerial. Então o que vai acontecer? O que está acontecendo até agora? Eu entendi. Eu entendi, pastor. Eu entendi nesta manhã que há uma possibilidade de eu olhar para mim mesmo com as lentes erradas, de eu ficar me comparando, de eu achar que me falta ainda tantas coisas, e isso me faz ficar me aguardando. Enquanto estou ocupado com as coisas deste mundo, me coloca numa posição esquisita de espera. Parece que Deus ainda não fez. Mas hoje eu estou entendendo que na verdade Deus já fez. Ele já colocou a chave na minha mão. Ele já falou: usa. A graça já está liberada sobre a sua vida. É a graça que vai ser esse escudo na sua vida para você viver uma vida que agrada a Deus. Você vai ter condição de dizer não para o pecado por causa da graça. Você vai conseguir viver uma vida justa por causa da graça. E quando você falhar, você também vai ser rápido em corrigir essa rota por causa da graça de Deus. Já entendi que na verdade, como eu acabei de ler e declarar,
É isso que vai enriquecer minha vida. É isso. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova do serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo, pela generosidade de vocês compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. Resumidamente, igreja, Paulo está valorizando o serviço dos irmãos, que não era uma igreja rica, mas da pobreza dele, daquilo que eles, do ponto de vista humano, poderia ser deficitário, eles foram generosos. E o que aconteceu? A atitude deles gerou gratidão no coração de tantas pessoas. Muitos de nós está esperando alguma coisa acontecer, está esperando mudar de casa, está esperando mudar de emprego, está esperando ter uma vida melhor, comprar um carro, para aí você começar a servir a Deus, para você dizer, agora sim minha vida está arrumada, agora que eu terminei o tratamento do câncer, agora sim, agora está legal, agora que eu casei, porque enquanto não casar também não é legal, né, pastor? Vamos ficar preocupados se eu vou casar, se eu não vou. Na hora que agora eu casei, aí a hora que casa, ela descobre que na verdade tem outro capítulo agora, tem novas demandas. Então a pessoa vive com essa cabeça, ela sempre se acha com a falta de alguma coisa, então ela não consegue gerar frutos, ela não consegue ser generosa, ela não gera gratidão no coração de tantas outras pessoas. Eu fico pensando, quantas pessoas vão dar graças a Deus por causa da sua existência, por causa da graça que você abraçou. Você olhar e falar, olha, se eu fosse olhar para mim mesmo eu não faria, mas por causa da graça de Deus. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça. Pode ler comigo que está em amarelo aí, 1, 2, 3, já bem forte, vamos lá? Insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Amados, para concluir a gente orar, eu digo para você que talvez algumas pessoas olhem e podem correr o risco de achar que a vida de um pastor não tem problemas. Teve um jovem que até brincou um dia, falou assim, nossa cara, pastor usa pijama. As pessoas ficam achando que o que é que blinda a vida de um pastor? O que é que torna a vida de um pastor diferente da sua? O que é que torna? Mas é porque o pastor é o pastor. Então, o que é? É o microfone que capacita a gente? É subir nessa plataforma? Eu não passo a minha semana aqui. O que é que torna? Tem esposa, tem um casamento também, né? Temos filhos, temos demandas, temos dificuldades, temos lutas, temos tentações, temos um mundo ímpio ao nosso redor, temos tudo. Acerto 100% das vezes? Não, nem sempre acerto. Por vezes eu falho, por vezes eu tenho que voltar atrás, por vezes eu tenho que pedir perdão. Olha, errei isso aqui. Mas por quê? Por que eu não tenho medo de viver cada dia? Por causa Irmãos, eu só me agarrei na graça de Deus. É a graça de Deus. E eu não estou contando esse testemunho para dizer para você que eu seja melhor. Pelo contrário, estou dizendo que nossas vidas são muito parecidas. Entende isso? As pessoas têm uma ideia de criar uma coisa metafísica para o cargo, né? O pastor, ele é a pessoa. Eu entendo a minha responsabilidade de ser exemplo. Eu entendo isso. Entendo que cabe a mim responder pela igreja, tudo isso, sei disso. Mas isso não blinda a minha vida. Isso não me torna melhor do que ninguém. Mas eu quero testemunhar para você, amado, o que nos dá segurança de sermos pais, de termos filhos jovens no meio de uma geração corrompida. O
que nos dá essa segurança, sabe o que é? É a graça de Deus que está sobre nossa vida. Vai ser assim na sua vida. Você vai louvar o Senhor por causa da graça de Deus. Graças a Deus por seu dom indescritível, diz Paulo apóstolo. Essa graça é tão maravilhosa. Graças a Deus por seu dom indescritível. Nesta manhã, abrace a graça do Senhor. Nós somos a comunidade da graça. Somos a comunidade da graça. Há uma graça sobre você. Há um milagre sobre a sua vida. Há um favor sobre você. Há um favor sobre a sua vida. Deixa eu dizer, imagina que você hoje quisesse começar algo, um negócio, e um magnata, uma pessoa que tem dinheiro sem limites, fala assim, ó, pode começar o seu... Não, mas quanto que vai começar para abrir o seu negócio? Ah, vou gastar 50 mil para abrir o meu negócio. Mas essa pessoa que quer ver você ir bem, ela tem um patrimônio, sei lá, de $1 trilhão. 50 mil para ela é perigoso ela perder dinheiro? Sim ou não? Mas ela quer te ver bem. Ela quer te ver caminhar bem. Ela quer ver você. Ela quer ver o seu negócio prosperar. E ela está dizendo, pode abrir, eu estou com você. A única coisa que você vai fazer, você vai aprender a administrar. Mas este recurso eu tenho. Aliás, eu já tenho até todos os clientes para te conectar. Minha rede de conexão é poderosa demais. Eu tenho recursos ilimitados para fazer com que o seu negócio cresça. Imagina, transportando isso para o nível dos negócios. Imagina a segurança que você tem. Puxa, o que é que eu vou ter que fazer? Eu só vou precisar trabalhar. Eu só vou precisar fazer aquilo que eu gosto de fazer. Eu só vou precisar levantar e vou precisar produzir, é isso? Sim. Porque o restante está tudo garantido, o recurso está garantido, está tudo garantido, os clientes são, você só vai precisar conectar pessoas, você só vai precisar negociar. Na verdade, você quase que não vai trabalhar, porque vai ser uma alegria, você vai estar completamente coberto, você se sentiria seguro. Ah, mas se acontecer uma coisa, e se eu perdesse? Se você perder 50 mil, diria essa pessoa para você, fica tranquilo, porque esse é um recurso que para mim não vai nem fazer cócegas. Eu tenho $1 trilhão de patrimônio. Agora eu quero dizer para você, meu amado, que quem está financiando a sua vida não é um magnata que tem $1 trilhão. É o Senhor que criou o sol, a terra, a lua, as estrelas. É aquele que criou todas as coisas. É aquele que enviou o seu Filho Jesus. É aquele que venceu a morte. É aquele que tomou as chaves do inferno e da morte. É aquele que nos ama. É Ele que está sustentando a nossa vida. É Ele que está dizendo, avança, abre a sua boca, prega o Evangelho, ore pelas pessoas, abrace, conserte seu casamento, a minha graça te basta. E a única coisa que você precisa é da graça de Deus, é o favor de Deus. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como se partisse de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, diz Paulo aos Coríntios. Nossa capacidade vem de Deus. Eu não sei qual é o tamanho da luta, da onda que está à sua frente, mas eu só sei de uma coisa: há uma insuperável graça. Nada é maior do que a graça de Deus sobre a sua vida. Isso que Paulo classifica como insuperável graça. Como que é o tamanho da graça de Deus? É insuperável. Qual é a luta que você tem? Qual é o tamanho desse gigante? Eu só sei de uma coisa: ele não é maior do que a graça de Deus. A graça de Deus vai superabundar na sua vida. E onde o pecado abundou, a graça vai superabundar. Onde você desonrou a Deus, neste lugar Deus vai te honrar muito mais. Ele vai derramar cada vez mais graça, graça, graça sobre graça. E a hora que você falar, Senhor, já tem muita graça, já, Senhor, nem merecia. Aí o Senhor fala assim, toma mais. É graça sobre graça, é graça sobre graça, é graça sobre graça. Estenda as mãos sobre a vida do seu irmão, diga assim, é graça sobre graça. Diz, esta graça de Deus fará você viver uma vida correta. Esta graça te ensinará a resistir
as paixões mundanas. Diga: esta graça te ensinará o caminho da verdade. Diga: esta graça fará as coisas fluírem na sua vida, de maneira que agrade ao Senhor. Diga: através da sua vida, muita gente, diga muita gente, diga muita gente, diga muita gente vai honrar a Deus por causa da sua vida. Diga: esta é a graça de Deus sobre você, que Ele derramou sobremaneira. Você pode aplaudir bem forte a graça do Senhor. Aplauda bem forte a graça. É a graça, Pai, é por causa da Tua graça. Aplauda mais forte ao Senhor, é por causa da Tua graça. É da Tua graça, Pai, que nós estamos aqui. É por causa da Tua graça que nós estamos aqui. Você pode ficar de pé um pouquinho sobre aí no seu lugar. Calma, meu amado. A graça de Deus está com você. Eu queria tanto dizer isso para a pessoa do seu lado, mas eu vou pedir para você falar para mim. Olha para ela e fala assim: calma. Ela sentiu isso que você falou? Diga assim para ela: calma, querida, calma. A graça de Deus está sobre a sua vida. A graça de Deus, o favor de Deus. Vamos declarar essa canção? Que canção? Da graça? Vamos declarar? Eu não sei qual delas, né? Porque tem tanta música de graça. Ah, do Samuca. É. Não, mas vamos, pode ser? Somos um só coração. Aleluia. Graça. É isso? Aleluia. Graça imensurável, graça, alcançados para tem a letra aí? plena comunhão. Graça imensurável, graça, somos um só coração. Vamos declarar de novo: graça, graça imensurável, alcançados para a plena comunhão, alcançados para a plena comunhão. Graça imensurável, somos um, somos um só coração. Vamos falar isso uns para os outros? Graça imensurável, alcançados para a plena graça, graça imensurável, somos um só coração. Somos um só coração. Somos um só coração. Nós somos um, amados. A sua luta não é só sua, não. Olha o time que Deus te deu. Tá bom esse time aqui? Olha aí, olha pro seu lado aí. Tá bom esse time aqui? Tá bom? Tá bom esse time para orar por você? Tá bom esse time para estar com você por toda a eternidade? Tá bom? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, como não nos dará com ele? Como não nos dará? Gente, é incrível. É incrível o que Deus faz por nós. Nós já fomos declarados mais do que vencedores em Cristo Jesus. Sobre todas essas coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Levante bem alto as suas mãos, diga assim: eu recebo esta graça, Senhor. Diga: esta graça que é o teu favor, esta graça que me capacita, essa graça que me santifica. Diga: eu recebo a tua graça nesta manhã. Diga: eu creio que eu verei, Senhor, as coisas acontecendo
Diga fluindo de forma poderosa, por causa da tua graça. Diga, a tua graça me basta, porque o teu poder se aperfeiçoa, Senhor, na minha fraqueza. Diga, é a tua graça que me fará frutificar. Diga, é a tua graça, Pai, que me fará prosperar. Diga, é a tua graça, Senhor, que usará minha vida para abençoar muitas pessoas. Diga, é a tua graça. Diga, não é a minha competência. Diga, não é a minha força, mas é a tua graça que está sobre a minha vida. Diga, o favor de Deus. Diga bem forte, o favor de Deus. Você pode dizer mais forte, o favor de Deus está sobre mim. Diga, e eu não preciso de mais nada. Diga, o Senhor é o meu pastor, nada me falta. Diga, o favor de Deus está sobre mim. Diga bem forte, eu já tenho tudo que eu preciso para uma vida que agrade a Deus. Diga, porque a graça dele está sobre mim. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor. Você pode aplaudir essa graça. Você pode aplaudir essa graça. Aplauda a graça do Senhor. Maravilhosa graça, maravilhosa graça, maravilhosa graça que nos alcançou. Você pode aplaudir mais, com seu coração cheio de alegria. Você já tem Jesus, você já tem a palavra, você tem o Espírito Santo, nós já temos tudo. Vamos adorar a graça, graça imensurável. Declare bem forte, alcançados para a plena. Aleluia. Graça imensurável, graça. Somos. A última vez, vamos dizer, dê a mão para a pessoa do seu lado. Vamos lá. Graça imensurável, alcançados plena comunhão. Graça imensurável. Somos só somos só coração. Última vez. Somos. Olha seus irmãos aí. Você pode aplaudir o Senhor pela vida dele aí, ó. Ele é a manifestação da graça de Deus. A graça de Deus está aqui.